Olá, minha gente, bom dia. Estou aqui gravando a nossa aula sobre arquitetura do ferro e arquitetura militar, que faz parte da nossa minissérie sobre arquitetura brasileira, história da arquitetura brasileira. Então, nós vimos na live de terça-feira, que está postada e está gravada, está postada no feed, que foi um apanhado geral sobre arquitetura no mundo, a história da arquitetura no mundo. E ontem nós vimos a arquitetura colonial brasileira e hoje a gente vai falar sobre a arquitetura militar, como é que isso aconteceu, como é que nós tivemos o surgimento desses fortes militares na cidade de Salvador, por que que eles apareceram. E depois nós vamos falar sobre a arquitetura do ferro, que a gente pode entender até como uma arquitetura pré-moldada, né? Alguma coisa que já veio pronta. Imaginem que veio da Europa em navios para a nossa cidade. Então nós temos aqui uma riqueza imensa. Eu continuo dizendo que vocês têm que conhecer nossa cidade. Temos que conhecer a cidade de Salvador, porque aqui mora a história da arquitetura brasileira. Então, vamos começar falando sobre a arquitetura militar. A gente já pode entender que tem a ver com a defesa da nossa cidade, né? A arquitetura militar vai estar aqui também na Bahia, mas nós vamos ver também algum exemplo fora da Bahia. A arquitetura militar nasce com a necessidade da defesa do nosso território. Como eu falei na aula passada, o Brasil sofreu inúmeras invasões de outras nacionalidades, de outros povos, de outras nações que tinham interesse no Brasil, que tinham interesse em nossas riquezas naturais, principalmente o ouro. Então, nós tivemos várias tentativas e várias invasões militares no nosso país. Salvador sendo a primeira capital do Brasil, a primeira capital, na verdade, da colônia portuguesa, também esteve sob esse efeito das invasões. E por isso mesmo, como a gente pode ver aqui, nessa imagem, a gente tem uma cidade murada. Quem pensa que a gente não tinha muros, a gente tinha muros também inspirados nos muros das cidades medievais europeias. Então, as cidades na Europa, durante a Idade Média, elas eram construídas com cintas. Cintas no sentido de muros, né? Muros de alvenaria, muros feitos com barro, com taipa de pilão, com toda essa tecnologia que a gente viu da arquitetura civil, ela vai se rebater também na arquitetura militar. Nessa foto a gente pode ver que a cidade de Salvador tinha muros e além de muros ela tinha portas de entrada. Então esse era o sistema estratégico de defesa da cidade até o século XVII. Mas como a cidade cresce muito, não havia mais condição de deixar apenas os muros. Começa-se então a pensar em um eficiente sistema de defesa com fortificações. Fortificações como a gente conhece como os fortes, né? Então as fortificações foram construídas em pontos estratégicos da cidade. E elas estão lá, né, gente? A história ainda está no nosso território, muito fácil da gente ler, muito fácil da gente visitar. Algumas vezes nós passamos por esses pontos e não entendemos, tá? Nessa aula de hoje vocês vão começar a compreender o sistema de fortificações feito por um conjunto de fortes colocados na cidade. O primeiro que a gente se lembra logo, que todo mundo conhece, que é o Forte de Santo Antônio da Barra, onde está o Farol da Barra.
Ele está lá desde o século XVII e ele fazia parte do sistema estratégico de fortificações colocadas no lugar, substituindo a muralha da cidade. Na verdade, eles aparecem ainda com a muralha da cidade em pé, mas depois ela vai sendo demolida por causa da ampliação do centro histórico de Salvador. Então, tudo que ficava fora da muralha, estava sujeito a essas invasões, a chegada dessas novas nações interessadas na exploração da nossa cidade, na exploração, na verdade, do nosso país, das nossas riquezas. Então, além do Forte de Santo Antônio da Barra, nessa época, século XVII, 1650 para cima, a gente vai ter também o Forte de São Marcelo, o Forte de Santo Alberto e o Forte de Montserrat. A gente conhece o Forte de Montserrat e nós vamos ver aqui os projetos, né? Havia sim uma preocupação de se fazer um desenho com um formato interessantíssimo. Vamos trabalhar com hexágonos, vamos trabalhar com formas geométricas diferentes que vocês vão ver aqui ao longo da aula. Esse, para quem não lembra, é o nosso Forte de Santo Antônio da Barra com o farol. Vocês observem que eles têm todas as características de um forte. Eles têm as guaritas, que são essas pequenas cabines redondas que ficam na porta. Isso caracteriza mesmo um forte, porque é ali que ficam soldados protegidos, mas ficam em postos avançados, a ponto de terem uma visão bem ampla, né, de todo o seu entorno e poder fazer essa vigia, né, essa vigilância ao longo do tempo. Então, aqui é o Forte de Santo Antônio da Barra. Para quem não lembra, que eu acho que todo mundo aqui lembra, ele é o farol da Barra, mas na verdade, como forte, ele é o Forte de Santo Antônio da Barra. E esse, claro, todos nós lembramos, é o Forte de São Marcelo. Ele também fazia parte desse sistema de fortificações colocado na nossa cidade. Então, é o Forte de São Marcelo. Vamos lá, nós somos arquitetos, nós queremos compreender como é que essa arquitetura se consolidou. Então, a gente vai entender quais eram os materiais construtivos desses fortes, dessas fortalezas. Então, era o mesmo material que construiu a arquitetura civil nas nossas cidades. Então, usava-se o barro mesmo, né? O barro, a taipa de pilão, que fazia essas alvenarias extremamente largas e espessas. O saibro arenoso, que era utilizado como argamassa, né, no revestimento e de assentamento. A gente vai ter a cal, que nada mais é do que o próprio gesso, né? Então, a gente tem a cal e a gente tem a argamassa, né? Que é feita de cal e areia. Esses materiais todos estavam disponíveis no próprio solo da cidade. Nada precisava ser importado. A gente pode chamar de arquitetura vernacular. É a arquitetura que vai utilizar o material que está no sítio ou no local onde é construída, onde é feita a edificação. Havia também o chamado óleo de baleia, que ele era chamado óleo de baleia, mas ele não era óleo de baleia, ele era uma graxa, ele é um derivado do petróleo. A gente pode achar ele, inclusive, em alguns lugares ainda pouco abaixo da superfície do solo, principalmente ali na região do Lobato, que a gente teve a primeira extração, né, de petróleo em Salvador. A cerâmica, que era feita a partir do barro e depois queimada. Então, houve uma época que era
crua, né? Esse barro era usado cru como adobe e houve uma época que ele era também queimado. Então a gente tinha o barro queimado fazendo telhas, fazendo tijolos, não era bloco como a gente conhece hoje. Qual a diferença do tijolo para o bloco? O tijolo maciço e o bloco com aqueles vazios que vão dar outras propriedades ao material de construção. Muita pedra nos fortes. É onde a gente vai encontrar mais pedra, são nas fortificações, nas edificações destinadas a serem fortalezas na nossa cidade. E também a gente vai, porque dentro do próprio forte, a gente vai encontrar edificações de moradia, de estadia, de permanência, que usava também a madeira para fazer a cobertura, janela, porta. Então, todo o material que ele é utilizado, na verdade, na arquitetura civil, que é a arquitetura civil, é a arquitetura que é usada na cidade, para moradias, para igrejas, para escolas, para conventos, é o mesmo material, sendo que nas fortalezas isso é colocado de uma forma mais volumosa, para que essas paredes, então, elas protejam as pessoas que estão dentro do forte, já que os fortes são os pontos avançados de proteção da cidade. E é onde ficam também toda a artilharia, né, que havia na época para proteger a cidade. A gente vê a cidade aqui com inúmeros pontos que a gente pode ver de defesa, né? Essa bateria de São Paulo, inclusive, que era uma bateria de canhões, ela ficava exatamente no Forte de Santo Antônio. O Forte de São Pedro, que a gente lembra que ainda está no centro da cidade. Porta de Santa Luzia não existe mais. A Cidadela é o forte que a gente vê hoje nos barris, que estão lá, né? O dique que existe até hoje, ele era usado também como uma barreira para a proteção da cidade. A Porta do Carmo, que ficava exatamente no Forte de Santo Antônio, além do Carmo, que a gente vai ver aqui. A gente tinha também o Forte de Santo Antônio e o Forte do Barbário, que estão lá até hoje, tá? Então, esses eram os elementos que protegiam a cidade e que para nós, arquitetos, interessa bastante. Além de contar a história da cidade, vocês vão ver que é um capítulo que eu vou falar aqui, que é uma coisa bem interessante, que é a utilização dessas fortificações para o uso diário da cidade, né? Sendo apropriado pela cidade para que ela faça parte da nossa vida na cidade, não ficar apenas como um ponto de referência histórico. É um movimento muito grande que tem acontecido e ainda bem que está acontecendo, né? Porque isso ele requalifica, ele revitaliza essas edificações e mais, atrai as pessoas para irem. Então, a gente já vê lá no Forte de São Diogo, no Forte de Santa Maria, sendo utilizados como pontos de bares, restaurantes, até aluguel para eventos, que faz com que essas edificações tenham vida, né? Então, a gente vê requalificando e revitalizando, trazendo vida para essas edificações, de forma que as pessoas possam utilizá-las, porque são edificações interessantíssimas, né? Interessantíssimas para a gente visitar. A gente não pensa em fazer esse circuito dos fortes em Salvador, por exemplo, como existem em várias cidades da Europa. Então, vale a pena. Aqui a gente está vendo a planta do Forte de Santo Antônio da Barra, mais conhecido como Farol da Barra. A gente está vendo aqui a planta dele. É uma planta bem singular, bem diferente, com as muralhas em volta. E nessa imagem a gente vê o farol ainda abaixo. Depois ele vai ser reconstruído e colocado de uma forma bem mais proeminente, de forma que se veja esse farol do mar,
né? Não só agora como proteção, mas também como sinalização. O desenho dele é bem interessante, o farol é bem proeminente, ele está realmente bem mais alto do que as muralhas, o que é bem interessante para a gente perceber, né, que é uma edificação histórica, mas ao mesmo tempo é uma edificação que faz parte da nossa cidade, né, e que nós vamos conviver com ela. E também foi feita uma requalificação dessa área, abraçando o forte, abraçando o farol da Barra, e esse farol da Barra hoje ele faz parte da nossa história, da nossa vida na cidade, de uma forma muito interessante. Inclusive, eu fui a um casamento que aconteceu dentro do farol da Barra, e eu vou dizer a vocês, é uma sensação maravilhosa. A gente está dentro daquelas muralhas, a vista do farol da Barra por dentro do farol é das coisas mais lindas de Salvador. Vocês não podem perder. Olha outro desenho bem interessante, que é o Forte de Monte Serra. Esses fortes todos, eles vêm sendo requalificados realmente. Fica muito interessante a gente acolher eles dentro da nossa vida cidadã, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa comunidade. Esse é um forte que realmente sempre teve muito movimento, ele é muito bonito, fica lá numa ponta também, né? Todos os faróis a gente vai ver que eles ficam em pontos avançados, né? E ele é uma beleza, olha o formato da planta baixa dele, como é interessante, né? E ele realmente é uma imagem belíssima. Ele fica inclusive a cavaleiro, ele é colocado um pouco mais alto. Sim, Conrado, alguns viram museu, mas o interessante é que eles estejam na nossa vida diária. Então, o Forte de São Diogo, o Forte de Santa Maria, por exemplo, eles têm lá dentro empreendimentos tipo bares, tipo restaurantes. Eu já estive lá para conhecer, inclusive, para fazer essa aula, né? E o Farol da Barra, hoje, ele tem também um bar dentro, mas ele também é alugado para festas. O Forte de Santa Maria, ele tem lá dentro, ele tem também um museu náutico, mas é bom a gente ir lá conhecer, né, gente? Vamos lá, vamos passear pelos fortes. Não tem aquele circuito dos fortes de caminhada, né? Então, vale muito a pena a gente ir lá conhecer esses fortes, que nossa cidade é riquíssima de fortes, né? Esse outro forte, que é o Forte de Santa Maria, que eu acabei de dizer a vocês, né? Olha, já é um outro formato. Ele está colocado também sobre pedras, na beira do mar, fazendo então essa sinalização de que naquela área também existem muitas pedras. Eles hoje funcionam mais como guias, né, para navios, para a entrada da cidade, o Farol da Barra principalmente, e o Forte de Santa Maria, muito, muito, muito bonito. Olha só, a imagem deles, foram todos requalificados, né, recentemente. E olha, aqui dentro vocês já estão vendo aí uma estrutura de madeira. E hoje ele é usado então como bar. Também vocês já devem ter ouvido falar que na frente do Forte de Santa Maria são feitas projeções de telas de obras de arte, né? Bem antes da pandemia, isso estava acontecendo no final de 2019. Eles estavam fazendo essas projeções, havia essas projeções que era mais uma forma de atrair as pessoas para conhecer essas fortificações, e tomara que isso aconteça, né? Tomara que isso continue acontecendo para atrair as pessoas para conhecer essas edificações que são belíssimas. Outro que eu gosto muito, que é o Forte de São Diogo, isso, tem algumas projeções, isso mesmo, Conrado, eu também assisti a algumas projeções no forte. E é dessa forma que é a revitalização. Como a própria palavra está dizendo, é você trazer a vida de volta a essas edificações, né? É muito bonito, ele tem, né, o Forte Santa Maria, as muradas são mais altas, mas você se sente ali naquele ambiente, é interessante, né?
que você se sente no ambiente de uma fortaleza. Esse é o Forte de São Diogo, que fica no Porto da Barra, que também tem uma vista maravilhosa. E dentro, até 2019, né, não sei como está hoje, havia então um grupo explorando um bar lá dentro, por sinal, muito estiloso, com vários lounges. Inclusive, ali dentro tem um elevador panorâmico, é muito interessante de ver essa requalificação do Forte de São Diogo. Tomara que continuem fazendo essas ações, né? Para a gente continuar a ter essa revitalização desses fortes que são tão importantes para a nossa cidade. E quem é que não é apaixonado pelo Forte de São Marcelo? Quem é arquiteto não pode deixar de ser apaixonado pelo Forte de São Marcelo. Ele é fantástico, né? Ele é redondo, fica no meio do mar, é uma das joias da nossa cidade, belíssimo. Entretanto, esse não teve, houve uma tentativa de revitalização. Eu fui, inclusive, lá como arquiteta, fui chamada para fazer uma consultoria de que forma poderia utilizar, mas quando eles propuseram criar ali dentro um restaurante, eles tiveram muito problema, por exemplo, de abastecimento de água, de esgoto, de gás. Então, a infraestrutura, isso no Forte do Mar, é interessante, ele também é chamado de Forte do Mar. Não havia infraestrutura para ter uma estrutura permanente de restaurante. Eu estive lá, né? Precisava se construir uma bateria de sanitários, por exemplo, e aí você não pode jogar o esgoto no mar, né? Tá lembrando? Teria que haver, então, uma estação de tratamento, uma coisa muito mais complexa, mas vale a pena conhecer demais esse Forte de São Marcelo. Inclusive, ele é conhecido, gente, mundialmente, né? As pessoas, quando chegam aqui, já querem ir lá conhecer o Forte de São Marcelo. Não existe ainda uma visita regular, mas você pode chegar lá naquela saída das Lanchas da Carreira, naquele local ali, e tentar ir de barco para chegar pelo menos no pier, que é aberto, e tentar chegar pelo menos até a porta, né? É uma beleza essa parte interna. Foi utilizado o Forte de São Marcelo como prisão durante muito tempo. As celas, inclusive, dois exatamente. Só existem dois no mundo desse. Então, as celas eram inundadas pela água do mar, então era também mais um suplício, né, para os encarcerados. E hoje é essa joia que está aí, na verdade, a gente está podendo ver nessa imagem, que era um banco de areia, né? Ele foi construído não no mar, ele foi construído num banco de areia. E é por isso que ele é essa beleza toda que a gente tem. A gente tem aqui o Forte de Santo Antônio Além do Carmo, que ele está incrustado assim dentro lá em Santo Antônio Além do Carmo, no bairro, né? A gente não consegue ter a percepção dele inteiro, ele é muito grande e a gente só consegue ter com vista aérea, né? Olha a quantidade, gente, de fortes que a gente tem na cidade, vocês estão percebendo a riqueza, né? Então, essa vista aérea que dá para a gente perceber a dimensão do Forte de Santo Antônio Além do Carmo. Essa fachada com essas janelas ficam justamente ali na praça da igreja, né? Na igreja ali de Santo Antônio Além do Carmo. Ali acontece inclusive um carnaval ali na frente, que é o Carnaval do Carmo, né? Que eu vou todo ano, não sei, esse ano acho que não vai ter. E atrás, para quem foi na Casa Cor, que fica do lado dessa muralha, a gente via a muralha lá da Casa Cor, naquela Casa Cor pendurada no mar, né? Então, olha que beleza você ter uma riqueza dessa na nossa cidade. A gente não tem só um, a gente tem inúmeros fortes, né? Então, acontecem eventos de quê? Capeta, não sei o que é capeta. Acontecem eventos... acontecem eventos ali, mas sendo área militar sempre é um pouco mais complicado, né? A capoeira, que legal. A gente tem fora de Salvador um forte que pouca gente identifica como forte,
que é o Forte de São Lourenço em Itaparica, na famosa Praia do Forte da ilha de Itaparica. Quem conhece a Praia do Forte de Itaparica, esse é o forte que está lá em Itaparica. Ele hoje tem uma configuração mais de moradia militar, mas é ainda uma área militar, e ele não tem, as pessoas quando passam, inclusive de barco, não dá para reconhecer muito como um forte, mas ele era também um posto avançado de defesa da nossa cidade. E, finalmente, aqui em Salvador, a gente vai ver, aqui em Salvador não, aqui na Bahia, a gente vai identificar também em Morro de São Paulo um forte, mas que, como vocês observam na imagem, por causa do telhado, as pessoas não identificam como um posto avançado onde havia a defesa do nosso território. Então, vocês estão vendo a riqueza da arquitetura militar na Bahia, em Salvador, e eu trago aqui, não em Salvador, não na Bahia, mas no Brasil, um forte em Natal, na cidade de Natal, em que vocês estão vendo aí no Rio Grande do Norte, claro, a gente está vendo como você pode inserir uma edificação num parque. É uma beleza você poder estar aí dentro do parque. Esse projeto é da paisagista e arquiteta Rosa Clias, que é famosa. Para quem não conhece, vai lá procurar referências do trabalho dela, onde ela faz um parque que abraça esse forte. Então, de novo, revitalizando, requalificando. Observem que é um parque que já está consolidado, já está implementado, já está implantado e é o maior sucesso. E observem como ela usa o verde, inclusive dentro do forte, né? Então, são as diversas formas que você pode reinserir essas fortificações na própria cidade, né, gente? Isso é muito, muito legal, né? Então, é uma forma que vocês, como arquitetos, podem usar como repertório. De novo, essas aulas são para a gente se inspirar e usar como repertório. Quem não fez seu TCC ainda, tá em tempo de fazer também. Quem sabe, né? Um TCC fazendo a revitalização de um forte em Salvador. Então, são as nossas diversas opções. E não esqueçam, quando viajarem para as cidades, procurar essa arquitetura militar e ver como ela está sendo usada, utilizada, revitalizada nas cidades. Então, aqui a gente termina a aula sobre fortificações, a aula sobre arquitetura militar. Eu tenho aqui mais duas imagens. Essa imagem aqui é do Forte de São Diogo. Olha que beleza você ter, então, essa ocupação. Imaginem a vista do Forte de São Diogo, né, gente? Debruçado na Praia do Porto. Não precisa dizer mais nada. Então, o pôr do sol lá é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Eu estive lá, inclusive. E outra imagem que eu também... Essa imagem também fui eu que fiz, que é a utilização do Forte de Santo Antônio, Farol da Barra, por trás essa vista do pôr do sol, né? Então, ali foi feita, a prefeitura fez uma requalificação, fez uma via que passa por trás do Farol da Barra, aonde as pessoas assistem, inclusive, o pôr do sol, né? Nessa arquibancada. Eu achei genial esse projeto, gente. É uma arquibancada aproveitando a topografia, só que é arquibancada de grama, né? Não é legal isso? Olha as ideias que vão surgindo. Tudo para a gente poder se inspirar e a gente poder utilizar como referência, como repertório nos nossos próximos projetos. Então, essa arquitetura militar, ela conviveu com a arquitetura colonial e no final da época colonial, a gente vai ver também a arquitetura do ferro no Brasil. E essa arquitetura do ferro também, ela é muito, muito interessante. É uma arquitetura que a gente pode chamar de pré-moldada, já que as peças vinham da Europa de navio, né? Vamos entender a complexidade disso. Ela era montada, né, no Brasil, toda essa arquitetura
de ferro foi montada no Brasil, mas as peças e as pessoas que montavam vinham diretamente da Europa, mais especificamente da França. E a gente vai ter inúmeros exemplos. Quais são as características dessa arquitetura? Então, elas eram importadas, os edifícios vinham desmontados da Europa, era uma inovação. Além dos edifícios, chegavam também mobiliário urbano e doméstico, então bancos, coretos, vinham também estruturas de varandas, que a gente vai ver aqui um exemplo, né? Então, a edificação, ela era construída já aí nessa época com tijolo queimado, depois ela usava argamassa de cal e areia, e havia depois a pintura no próprio cal, que podia mais à frente receber também corantes, mas a varanda, né, externa, vocês vão ver, ela vinha e ela ia sendo montada ao redor da edificação. É bem interessante, a gente tem aqui já edificações muito legais de vocês poderem ver isso. Então, elas reproduziam ornamentos em um estilo europeu, então isso era muito valorizado aqui no Brasil. E, melhor ainda, se montava, mas também poderia ser desmontada, embora eu não conheça nenhuma que tenha sido desmontada e montada de novo. Mas, em teoria, poderia sim, porque na Europa acontecia isso. A primeira edificação feita totalmente de elementos de ferro pré-moldados foi o Palácio de Cristina, foi uma estufa lá em Paris, e ela foi montada para uma exposição, inclusive a mesma exposição da Torre Eiffel, e depois ela foi desmontada e ela mudou de lugar. A Torre Eiffel é outro exemplo de arquitetura do ferro que foi montada, que poderia ter sido desmontada, mas como naquela época era muito caro desmontar, a Torre Eiffel permaneceu por algum tempo e depois ela foi incorporada à cidade. Então, observem que tudo tem uma história. A Torre Eiffel foi colocada não como uma previsão de permanecer lá por muito tempo. Ela foi montada para uma exposição internacional de arquitetura e engenharia e lá ficou, está lá até hoje. É impressionante a qualidade do material, porque ela está íntegra até hoje. Claro que houve manutenção, mas não grandes manutenções. Ela não teve grandes danos significativos. Está lá na intempérie, recebendo chuva, recebendo neve, recebendo sol, e está lá até hoje, né? Na cidade de Paris, e hoje é o símbolo praticamente da cidade. Então, a arquitetura do ferro, ela tem uma característica de provisoriedade, que é você ter uma rapidez na execução e também poder ser desmontada. Então, não necessariamente uma arquitetura permanente, mas uma arquitetura provisória. Ela é muito leve, né? Porque só a gente lembrar do peso do concreto, da mão de obra utilizada para fazer concreto, quando o ferro, ele é muito infinitamente mais rápido de ser montado, né? E foi utilizado também em fábricas, galerias, coretos, mercados, áreas de exposição, como a gente vai ver os exemplos na arquitetura brasileira. Existem diversos exemplos na Europa, mas aqui a gente vai trazer exemplos no Brasil, já que essas aulas, essa minissérie que a gente está fazendo é exatamente sobre a arquitetura brasileira. A gente traz aqui o primeiro mercado, que é o Mercado Municipal de Fortaleza, que internamente ele é todo montado até hoje, né, de estrutura metálica, e por fora é feito esse fechamento. A maioria das estruturas é feita dessa forma, a estrutura metálica e depois um fechamento. Esse aqui é um dos coretos. Esse coreto fica na cidade de Caxambu, né, no interior de Minas Gerais. E esse é um dos coretos, é um dos exemplos de arquitetura do ferro que foi importada da Europa e montada aqui.
Esse é um exemplo bem clássico, onde vocês percebem o gradil fazendo esse desenho, né? Um elemento em cima bem marcante, e ele vem todo desmontado e é montado no Brasil. A gente pode falar que é a primeira arquitetura pré-moldada do nosso país. Aqui, para quem não conhece, é o Solar Amado, que hoje virou o Museu do Sorvete, fica ali na Ribeira, e é essa estrutura que eu disse a vocês. Então, a parte interna ela é construída de alvenaria de tijolo queimado, de tijolo, não de bloco, de tijolo queimado, piso de madeira, né? Muito utilizado naquela época, o piso de baixo e o piso de cima são de madeira, mas observem o pórtico, né? E em volta dele, uma estrutura metálica. Essa estrutura metálica, ela é acrescentada à edificação. É bom vocês entenderem isso, né? Ela é um adorno, ela é uma ornamentação e ela veio pronta da Europa. Então essa é a característica da arquitetura do ferro. É bem interessante a gente entender isso, né? Porque a gente, inclusive, pode se inspirar nesses pórticos. A gente pode trazer como referência de nossos projetos. Essa é a nossa intenção de trazer esse conhecimento para vocês, compartilhar esse conhecimento com vocês. É um quebra-cabeça artístico. Imagine, Conrado, montar um negócio desse, né? Não é fácil, não. Aqui eu vou trazer, né, o Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, que é uma das coisas mais lindas que eu já visitei no país. Muito bonito. Engraçado que nessa foto ele parece grande, mas ele é pequeno. Ele é um espaço bem pequeno, mas ele tem esse teto, essa clarabóia toda de ferro com vidro colorido, que é uma coisa maravilhosa, gente. Maravilhosa. A estrutura das estantes, ela é toda de ferro e ferro fundido, é o ferro daquela época mesmo, e é uma beleza essa construção. Ela fica bem no centro do Rio, até perto ali de uma estação de metrô. É facílimo você chegar ali, porque é perto da Confeitaria Colombo também. Então você sai ali no Saara, você vai na Confeitaria Colombo. É um circuito maravilhoso para quem conhece o Rio de Janeiro, mas só conhece as praias, só conhece a parte. Mas o centro do Rio de Janeiro é muito interessante, né? Eu mostrei a vocês, né, os Arcos da Lapa também. Então o Rio de Janeiro tem muito registro, mas já de uma época mais avançada. Os maiores registros da arquitetura colonial estão realmente em Salvador, mas no Rio de Janeiro é dessa etapa um pouco posterior, onde ele vai ter muita arquitetura do ferro e vai ter, inclusive a Confeitaria Colombo é outra edificação também com detalhes ornamentais em ferro. Essa é a Estação da Luz, que eu simplesmente adoro. Toda vez que eu vou em São Paulo eu vou, né? Do lado tem agora mais um motivo para a gente visitar a Estação da Luz, que é o Museu da Língua Portuguesa, mas que pegou fogo, né? Pegou fogo há 3 anos atrás, mas já está agora em pleno funcionamento. Essa visita é imperdível. Você chega lá de metrô, a coisa mais fácil do mundo, e você vê essa estrutura. Gente, olha o tamanho da estrutura. É uma coisa maravilhosa. Aí embaixo passam os trens, né? E você vê essas pontes metálicas, e do lado, logo ao lado, vai ter o Museu da Língua Portuguesa, que também, aí já com alta tecnologia, muito legal. A gente vai fazer agora, né? Ano que vem, 2022, está na nossa pauta, fazer essa visita aos centros, aos pontos turísticos, mas de interesse de arquitetura no Rio de Janeiro e depois também em São Paulo. Então, nós vamos fazer essas viagens técnicas para vocês acompanharem a riqueza dos elementos que a gente tem no Brasil, né? A gente costuma muito falar das referências europeias, mas nós temos muita coisa boa, muita coisa de história, muita coisa bonita no nosso país também. Aqui é o nosso querido relógio, o relógio de São Pedro, que está lá para todo mundo poder passar pela Avenida 7, conhecer. Ele veio importado da França em 1916, como está aqui, né, a data.
todo de ferro batido, ferro fundido, aliás, não é batido, é ferro fundido e funciona até hoje, né, gente? E essa beleza de ter esses mostradores em todos os lados. É uma peça única, muito, muito interessante, e vocês não podem perder a oportunidade de conhecer. E aqui, já finalizando, a gente tem também um teatro, né, que eu, como eu falei com vocês, a Arquitetura do Ferro também está em teatros. Esse é o Teatro de Fortaleza. Olha a fachada dele, que ele é todo de estrutura de ferro. Eu não gosto de falar de estrutura metálica porque não era metal, era ferro mesmo, né? Ferro fundido, ferro batido. E internamente você vai ter nas galerias também esses detalhes com ferro fundido, com uma estrutura de ferro fundido, e esse veio também todo da Europa. E para finalizar, o que é que veio da Europa também? Nosso primeiro elevador Lacerda. O primeiro elevador Lacerda, que não é o nosso de hoje, ele era mais curto, ele não fazia a descida completa da falésia, reparem, ele é um pouco recuado. Depois, então, é feita uma extensão na ponte, né? É feita essa extensão na ponte e o elevador Lacerda fica muito mais alto, né, do que ele era antigamente. Mas o nosso elevador Lacerda, ele foi também uma peça de arquitetura do ferro importada, tá? Então, depois ele é construído aí já de concreto, não tem nada a ver mais com o antigo elevador Lacerda. Mas, entretanto, lá do outro lado, onde a gente vai na praça, ali na Praça da Prefeitura, né? A gente vai ver que a entrada, o pórtico de entrada dele, tem também alguns elementos de ferro fundido. Então, assim a gente vai finalizando essa nossa aula, lembrando que estamos na minissérie História da Arquitetura Brasileira, onde nós trazemos história também e muitas curiosidades, o que é muito legal para vocês, para agregar valor à vida profissional de vocês, ao repertório, vocês terem como ter assuntos para conversar com os clientes de vocês e se inspirarem, né? Se inspirarem nessas edificações que estão no nosso território. Volto a repetir. Estão no nosso território, a gente precisa fazer essas visitas técnicas. Eu não estou falando de turismo, hein? Eu estou falando de viagem, de visita de conhecimento, de ir lá para poder enxergar todos esses elementos. Afinal, a história da arquitetura brasileira está no nosso território, da nossa cidade. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, esse sentimento de pertencimento, para poder, inclusive, valorizar esses elementos da nossa cidade e poder falar sobre eles também. Então, tá todo esse material que eu trouxe para vocês, claro, tem muito a ver com esse famoso livro, né, de Benévolo. Ele tá aqui para todo mundo ver, né? Esse livro, ele é norteador para minhas aulas de história, mas ele também vai trazer sobre a história da arquitetura do mundo inteiro. Livro é sempre bom a gente ter, livro é bom a gente ler e livro é bom a gente trocar, não é verdade? Isso, o Brasil é riquíssimo, temos que conhecer nosso quintal. Exatamente, Conrado, essa é a minha intenção. Eu primeiro estou aqui fazendo as aulas, mas depois eu vou a campo, né? Eu vou a campo, a Arque a Mais vai a campo fazer visita técnica no museu, nos novos museus, né? Da Casa do Azulejo, que a gente vai lá também ver, e a gente vai conhecer inúmeras edificações que estão ainda no nosso território, ok? Então, assim a gente finaliza essa aula. Agradeço demais a quem está aqui comigo. Na verdade, eu não estou fazendo live, eu estou fazendo, na verdade, uma gravação, né, da aula. E isso vai ficar postado no nosso feed. E para quem quiser o certificado, então, é só colocar lá embaixo, fazer o comentário, colocar presente e entrar no grupo Certificados Arque a Mais, que está lá na nossa bio. É lá que os certificados serão postados e é lá que está o link para preenchimento do formulário
sobre as minisséries. Vocês vão ter 4 horas complementares gratuitas, né? É um certificado gratuito. E no domingo vai ser lançado, então, o desafio. E quem fizer o desafio vai ganhar, em vez de 4, vai comprar 8 horas complementares, porque aí a gente vai lançar uma taxazinha para poder, então, pra gente começar a monetizar essas aulas, que é a intenção nossa. É a gente criar um banco de aulas que vocês possam ter acesso, e a gente vai utilizando essa forma de aulas, por enquanto, ainda gravadas no Instagram, mas vai ter muita novidade pela frente. Janeiro vai ser um mês bem produtivo para a nossa plataforma, ok? Agradeço a todos e vai estar lá. Já já vai estar postada essa aula. Tchauzinho!